Amados, quando nós lemos a palavra de Deus, somos chamados a atenção para um universo grande de situações exigidas por Deus. São coisas que o Senhor exige de cada um de nós, exige de você que procura ser servo, exige da minha vida que procuro ser servo. São situações agradáveis ao amado, situações das quais nós não podemos nos afastar, mas é uma busca constante para que a vontade do Eterno se manifeste cada vez mais e que nós possamos assim nos aproximarmos do Pai e experimentarmos da sua graça, experimentarmos da sua grande misericórdia, porque o Senhor tem grandes bênçãos. Nós não podemos esquecer que Deus tem grandes bênçãos para nós. No entanto, Ele também tem exigências. São situações que devemos observar para que Deus seja honrado, para que o Senhor seja exaltado e para que os nossos passos sejam encontrados de uma forma agradáveis a Ele. E nós podemos, dia após dia, ao meditarmos na palavra, trazer à tona a nossa vida, aquilo que está dentro do nosso coração. E será que estamos dentro daquele universo de situações que o Eterno quer que pratiquemos? Será que nós estamos observando a vontade do Eterno, a vontade de Deus em todos os aspectos? O Senhor quer, irmãos, que vivamos em fidelidade. Fidelidade acima de tudo ao nosso amado. Fidelidade, a fidelidade que nos leva a observar a palavra, a fidelidade que nos leva à santidade, a fidelidade que nos leva a pregar o santo e bendito evangelho, a fidelidade que nos faz andar, seguir em frente. Tudo isso, irmãos, são nuances da fidelidade que devemos ter para com o Todo-Poderoso, da fidelidade que o nosso coração tem que apresentar continuamente ao Mestre. Mas hoje eu quero chamá-los a atenção para um ponto importante, necessário para que a nossa vida de comunhão com o Eterno, que a nossa vida de comunhão com o Senhor seja perfeita. E se nós observarmos na palavra, e a palavra é a fonte de toda informação, de todas as orientações que nós precisamos, e se nós observarmos na palavra, vamos constatar com grande facilidade que até mesmo Cristo Jesus praticou no seu dia a dia e recomendou. E se Cristo praticou e recomendou, é evidente que nós precisamos colocar em prática. É algo comum. Nós precisamos praticar, fazer aquilo que Deus quer para que Ele seja honrado e seja glorificado. Amados, entre outras tantas obrigações que nós temos para com o nosso amado Jesus, uma delas, obediência. É necessário que haja em nosso coração a obediência aos princípios de Deus, a obediência à vontade do Senhor, a obediência no louvar, a obediência no adorar, a obediência no testemunho, a obediência na pregação da palavra, a obediência dentro da sua casa, a obediência no seu trabalho, a obediência em todos os aspectos da tua vida. Nós temos que viver uma obediência total, exclusiva ao Todo-Poderoso. E se porventura não há essa obediência em evidência no nosso viver, certamente alguma coisa errada na nossa vida tem. Nós não estamos segundo aquilo que Deus quer, e Ele exige que sejamos fiéis à sua palavra. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 5, versículos 7 até o 9. Eu lerei na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Hebreus capítulo 5, versículos 7 até o 9. Vamos colocar de pé para ouvirmos a palavra do amado Jesus. Ouçam, durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte,
e as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? A palavra é clara, não é, irmãos? E chama-nos a atenção para a obediência. Vamos orar? Amado Deus, nesta noite queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser edificados, instruídos, Pai. Queremos ser despertos para fazermos a Tua vontade e vivermos uma perfeita obediência aos Teus mandamentos. Ó Senhor, instrua-nos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, a palavra de Deus é rica, a palavra de Deus é maravilhosa. Nós não podemos nos cansar de meditarmos nessa palavra. Nós temos que procurar dia após dia encher o nosso coração com a santa e bendita palavra, encher a nossa vida com os princípios de Deus, porque a partir do momento que nós observamos a palavra, vamos nos fortalecer. Vamos nos fortalecer. A palavra é alimento. A palavra é alimento, alimento forte para a nossa vida, e precisamos entender que se alguém não come, certamente ele tornar-se-á fraco. E passam-se alguns dias e ele não consegue levantar-se. E chega por fim à morte. Amados, a ausência do alimento, a ausência daquilo que pode nos fortalecer não é bom, é prejudicial. E também a palavra de Deus, se ela não estiver presente no nosso coração, se não estiver presente na nossa vida, como é que vamos resistir às muitas tentações, os muitos desafios que aparecem diante de nós? Amados, nós temos que entender que a palavra de Deus é vida para cada um de nós. E quando nós meditamos, por exemplo, nesse texto, vemos a manifestação do testemunho de Cristo Jesus. Nós vamos ver como Cristo agiu sobre a face da terra, quais foram os passos que ele deu, apenas 3 versículos que trazem revelações profundas a respeito do agir de Cristo. São revelações que nós podemos pegar para nós, puxar para a nossa vida e praticá-las no nosso dia a dia, e certamente a exemplo de Cristo seremos bem-sucedidos na nossa caminhada em direção ao céu. No entanto, é preciso entender que a obediência, ela tem que fazer parte da nossa existência. É o preço da obediência a ser pago. Eu tenho que viver a obediência acima de todas as coisas, e obedecer, irmãos, nada mais é do que submeter-se a alguém que tem autoridade. E nós nos submetemos a Cristo porque Ele tem autoridade maior. Submetemos-nos ao Todo-Poderoso porque Ele é o nosso Senhor. E isso leva-nos a uma vida de prazer e de alegria com o nosso amado Jesus. Aleluias. A palavra fala que Jesus passou por diversas dificuldades sobre a face da terra, mas em parte alguma diz que Jesus era para baixo. Em parte alguma diz que Jesus era depressivo. Em parte alguma diz que Jesus era um cara que vivia de cara fechada, vivia retraído. Não, a palavra diz que o nosso amado Jesus estava no meio do povo, passava uma mensagem poderosa, uma mensagem de cura, de restauração, uma mensagem que levava as pessoas à reflexão. E esta é a verdade de Deus também para a nossa existência. Se nós formos obedientes ao Todo-Poderoso, o Espírito de Deus há de fazer parte da nossa existência. Mas para que essa verdade seja uma verdade na nossa vida, nós temos que abrir mão de um tanto de situações que muitas vezes são agradáveis a nós. É preciso que haja uma negação da nossa carne, um morrer para nossas vontades, um morrer para os nossos desejos, para que a vontade do Senhor se manifeste de uma forma grandiosa, poderosa na nossa vida. E tudo isso procede de um coração obediente. Só é possível quando o nosso coração está em sintonia com a vontade do amado. Veja o versículo 7, por exemplo. Durante a sua vida aqui na terra,
Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte, e as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Se Jesus era dedicado ao Senhor, se ele havia entregue a sua vida ao Todo-Poderoso, nós temos a obrigação de vivermos os mesmos preceitos, os mesmos princípios. Nós temos que entender, irmãos, se não houver uma dedicação, como é que podemos viver a obediência? Portanto, eu tenho que me entregar ao Senhor e deixar-me dominar pela sua vontade, dominar pelo seu Espírito, e assim certamente eu estarei vivendo a obediência real do Senhor, a obediência real ao Senhor no meu viver. Nós temos que entender essa vontade do Senhor e vivenciá-la cada dia, irmãos, porque é assim que Deus quer. E eu não posso abrir mão desses princípios, não posso, porque são princípios imutáveis, princípios eternos, princípios que podem cada dia mais nos fortalecer para vivermos aquilo que o Eterno quer, aquilo que Deus quer. No versículo 8, vemos outra verdade inquestionável, uma verdade maravilhosa, uma verdade que devemos observar também para o nosso dia a dia. Veja, embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. Qual foi a escola de Cristo? Ele aprendeu por meio dos sofrimentos. Aprendeu por meio dos sofrimentos a viver a obediência, a ser obediente ao Todo-Poderoso. Quando os problemas surgirem, quando as dificuldades baterem à porta do teu coração, quando tudo levantarem-se contra você, não perca de vista a obediência ao amado. Não perca, irmãos. Mas pastor, por quê? Por que está falando essas coisas? Porque nós somos suscetíveis ao engano da carne. A carne, irmãos, é algo terrível. A carne é a nossa velha natureza, aquela natureza pecaminosa, aquela natureza que andou com o capeta, aquela natureza que andou longe de Deus, aquela natureza corrompida, aquela natureza que tem prazer, que tem alegria em tudo quanto é errado, que é contrária à vontade do Todo-Poderoso. E essa velha natureza, ela está amarrada na nossa vida, porque o Senhor veio sobre nós e nos purificou de todo o pecado e nos deu uma nova vida. No entanto, se nós não observarmos, se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, no meio dos sofrimentos, ela há de levantar-se. Primeiro aparece o dedinho da velha natureza, quase nada, o dedinho, uma unha da velha natureza, dá sinal de vida, começa a mexer, apanha o dedo, olha o dedo, depois a mão, depois o braço. E você não se dá mais conta, porque já se afastou da presença do Senhor. Eis o porquê que somos chamados pelo Todo-Poderoso a vivermos uma vida de vigilância. Porque são nas pequenas coisas, que a velha natureza, que a carne, ela ressurge, ela ressuscita, ela vem à vida mais uma vez. E todas as vezes que a carne vem à vida, nós nos afastamos do Senhor. É impossível, irmãos. Nós temos que vigiar, estarmos atentos, observarmos o exemplo de Cristo. Cristo não teve uma vida fácil sobre a face da terra. No entanto, as dificuldades que ele teve não o afastou do Senhor, não o levou a murmurar, não o levou a reclamar, não o levou a andar por caminhos errados, não o levou a dar ocasião à carne. Ele não tinha carne. Ele nasceu em santidade, viveu em santidade, portanto, não existia essa questão da carne. Porém, se ele olhar-se para situações, eis que toda uma nova situação haveria de surgir na vida do nosso amado Jesus. No entanto, a palavra diz que ele permaneceu fiel
até as últimas consequências. E isto é exemplo de obediência para nós. É exemplo de obediência. Queridos, nós temos que viver a vontade do Senhor com todas as nossas forças, em nome de Jesus. Nós temos que viver aquilo que Deus quer. Você tem que viver a vontade do Senhor. Eu sei que não é fácil, porque muitas vezes o meio no qual nós estamos inseridos, esse meio ele te puxa para trás. Eu não sei se vocês já viram aqueles velocistas, aqueles camaradas que correm 100 metros. Às vezes eles amarram um paraquedas nas suas costas. Já viram isto? Amarram um paraquedas para quê? Para forçá-lo ainda mais, para que ele possa ter força. E é mais ou menos isso que o mundo faz com a vida do servo de Deus. O servo que olha para o mundo, evidentemente. Quando ele deixa de olhar, tira o olhar do Senhor no meio do sofrimento e meio às dificuldades, e passa a olhar para as situações, é como se o inimigo colocasse um paraquedas amarrado nas suas costas, que o puxa para trás, que o puxa, e eis que o esforço é muito maior. O esforço na caminhada do servo de Deus sempre é grande, mas vale a pena, porque o Senhor é conosco. Amados, se porventura a tua vida está difícil, está complicada, parece que as coisas estão puxando para trás, lembra-te dos paraquedas. Corte as linhas, corte as amarras, para que você possa correr livremente em direção do nosso amado Senhor. As dificuldades, elas existem. Elas existem, estão diante de nós, estão à nossa esquerda, à nossa direita. As dificuldades estão presentes, não há como fugirmos delas. Assim foi com Jesus, assim é conosco. A palavra disse que no meio dos seus sofrimentos, veja, no meio dos sofrimentos de Cristo, ele aprendeu a ser obediente. Porque todas as vezes que ele via o sofrimento, que ele via a dificuldade, que ele via os problemas se avolumarem, ele, ao invés de correr para trás, voltar, ele seguia em direção ao Pai, olhava para o Todo-Poderoso, porque do Senhor vinha o seu socorro, do Senhor vinha a sua libertação, do Senhor vinha a sua força. A força de Jesus estava em Deus, e ele movia nessa força. E nós podemos mover-nos nesta força, desde que haja obediência aos princípios do nosso amado Jesus. Irmãos, nós temos que guardar no coração ensinamentos que possam, nos momentos difíceis, ser um socorro na nossa vida. Nós temos que lembrarmos de palavras, lembrar-nos da palavra do Senhor, lembrarmos da palavra de Deus, porque ela nos fortalece, ela é o nosso socorro. E todas as vezes que nós estamos passando pelas dificuldades e olhamos para a palavra, vem de Deus a libertação sobre a nossa vida. É evidente que há um preço, e o preço é a obediência, é vivermos todos os dias da nossa existência dedicados ao nosso amado. Versículo 9, Hebreus capítulo 5, versão Nova Tradução na linguagem de hoje. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Qual a condição para que tu sejas salvo? Obediência. Quem serão salvos? Todos aqueles que obedecem a Cristo. É isso que diz o versículo sem meios termos. E depois de ser aperfeiçoado. Aperfeiçoado onde? Nos problemas, nas dificuldades que ele enfrentou sem negar o Todo-Poderoso. Depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Se nós queremos a salvação, se nós queremos alcançar o favor do nosso amado, necessário é que a nossa vida seja completamente de obediência ao amado Senhor. Se não houver essa obediência completa,
não vamos alcançar o favor, alcançarmos a salvação. Se nós não formos obedientes, estaremos vivendo contrários à vontade do Senhor. E toda sorte de contrariedades aos princípios do Eterno geram pecados. E o pecado afasta o homem de Deus. Nós, amados, somos chamados para sermos pessoas boas. Pessoas boas. Sabemos que as boas obras não salvam ninguém, porém aqueles que são de Cristo fazem boas obras. São pessoas boas. São pessoas que refletem a glória do Todo-Poderoso. E nós somos chamados a vivermos essa verdade no nosso dia a dia. E é interessante que, quando nós nos aproximamos do Senhor, cada vez mais nos parecemos, nos assemelhamos a Ele. E nós vamos eliminar da nossa vida tudo aquilo que desagrada o amado Jesus. Tudo aquilo que é contrário à vontade do Todo-Poderoso. Se porventura você tem um amigo, olha só este exemplo, porque ele é verdadeiro e ele é real. Se você tem um amigo, porém esse amigo não é bem quisto pela sociedade. Se é um amigo que a sociedade olha e não vê com bons olhos, porque ela não é uma pessoa legal, não é uma pessoa do bem, mas você anda com essa pessoa, qual é a associação que as pessoas vão fazer entre vocês? Que você é semelhante a ele. Por incrível que pareça, geralmente a sociedade pega os bons e os assemelha aos ruins. Ela não olha, a sociedade não olha que você talvez esteja falando do amor de Cristo, dando um suporte espiritual para que ele seja tão bom quanto você. Mas o maligno sempre desperta para o lado inverso. Isto quando você está trabalhando a vida da pessoa, falando do amor de Cristo. No entanto, se você tem amigos que não honram o Criador, amigos que envergonham o nome de Jesus, amigos que, ao estar com eles, te associa a práticas vergonhosas, a práticas ruins, por que andas com essas pessoas? Por que andas? O Senhor nos chama à obediência para que nós possamos viver seus princípios. Da mesma forma que Jesus foi aperfeiçoado, eu tenho que buscar esse aperfeiçoamento dia após dia. E esse aperfeiçoamento é fruto da minha obediência, porque se eu obedeço ao Todo-Poderoso, eu quero Ele na minha vida. Eu quero ser semelhante a Ele. Nós temos que aprender, irmãos, que nem todos que estão sobre a face da terra são companhias agradáveis a nós. São companhias que nós podemos honrá-las. Nós temos que saber eliminar situações ruins, e tudo isso é fruto de discernimento. Eu não posso andar, você não pode andar com pessoas que não querem saber de Deus, que não possuem um testemunho agradável diante da sociedade. Você não pode andar com essas pessoas, porque você será confundido com ela. Você será confundido, vocês serão confundidos com elas. Nós temos que andar com aqueles que representam a Cristo Jesus. Isso não me impede, talvez, de trabalhar, talvez de ter algum tipo de contato, mas eu não posso estreitar a minha comunhão. Entendeu? Eu não posso sentar-me com essa pessoa para conversar sobre as coisas da vida. Eu não posso andar de mãos dadas na rua com essa pessoa, lado a lado, quando eu sei que o testemunho dessa pessoa não é bom. Eu tenho que buscar de Deus a direção para a minha vida, irmãos, porque o Senhor chamou-me para que eu possa testemunhar dele, para que nós possamos testemunhar dele. E esse testemunho, ele precisa ser real, precisa ser verdadeiro. E a palavra já diz que nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. O salmista já fez essa afirmação há 3.000 anos atrás. Nós não podemos nos assentarmos à roda dos escarnecedores. Nós não podemos. Mas quem são os escarnecedores? São aqueles que vivem vergonhosamente na prática do pecado.
Aqueles que vivem vergonhosamente na prática do pecado, que não querem saber de Deus, que não são amigos de Deus, que não querem assimilar a palavra, que rejeitam os princípios do Todo-Poderoso. Que sociedade posso eu ter com esta pessoa? Que comunhão eu, que sou luz, terei com esta pessoa que com certeza está nas trevas? São pontos, amados, que nós temos como servos do Eterno levarmos em consideração. Talvez alguém possa até questionar, mas como é que nós vamos testemunhar de Cristo? Como é que nós vamos falar do amor de Jesus para aqueles que estão perdidos? Amados, testemunhar de Cristo, falar do amor de Jesus, não é andar de mãos dadas com essa pessoa, ruas afora. Quando eu falo mãos dadas, questão de proximidade, ligações. Eu não posso viver ligado a essas pessoas, não, de forma alguma. Mas amá-las, sim, é preciso amá-las porque Cristo as amou. E aproveitarmos as oportunidades para testemunharmos de Cristo Jesus. Esta é a vontade do Senhor para aqueles que são obedientes aos seus princípios. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Fica também outra lição nesse versículo 7, amados. Se Jesus orou, se Jesus suplicou, por que é que nós não oramos e nós não suplicamos? Você é melhor do que Jesus? Nós somos melhores do que Cristo? A oração, irmãos, ela é fundamental na vida daqueles que afirmam amar o Senhor. A oração é fundamental porque a oração é o elo de ligação. Antes eu falei a respeito da comunhão com aquelas pessoas que são escarnecedores, que andam na prática vergonhosa do pecado. Quando você se aproxima dessas pessoas, cria um elo, uma engrenagem, uma comunhão. Mas por quê? Porque você se aproxima, você abre o teu coração, você conversa, você busca intimidade. Cria-se um link com essas pessoas. Cria-se um link. E chega um ponto que não é possível mais sabermos quem é quem. É esta que precisa de salvação ou este que precisa de salvação? Porque misturou-se tudo. Isso se aplica também na oração, amados. Quando nós queremos viver Deus intimamente, sermos íntimos do Senhor, se não houver a oração que linka a nossa vida com Cristo, é impossível que haja comunhão. Entenda dessa forma, e é isso que Jesus buscou no seu dia a dia. Diz a palavra que Jesus orava na praia, Jesus orava no monte, Jesus orava na sua casa, Jesus orava onde quer que ele estava. Ele tinha uma vida de oração, e essa vida de oração é que o aproximava ainda mais, que o aproximava cada vez mais do Todo-Poderoso, e isso gerava no seu coração obediência intensa, verdadeira, para com Deus. Nós não podemos perder de vista exemplos profundos e maravilhosos, tais como estes. E fica-nos o exemplo de Cristo para que sejamos homens e mulheres de oração. Vidas consagradas, dedicadas, rendidas aos pés de Cristo, porque isso há de gerar a obediência. Essa obediência há de nos aproximar ainda mais de Deus, e essa obediência nos colocará no caminho. Ô bênção! Obedecendo os princípios de Deus, é impossível nos desviarmos deste caminho profundo, desse caminho maravilhoso. Nós temos que entender a vontade do Senhor, igreja,
Procure entender a vontade do Senhor para a tua vida. Procure viver Deus com todas as tuas forças. Não perca tempo com aquilo que é vão em nome de Jesus. Não perca tempo com aquilo que não tem valor em nome de Cristo. Mas ocupe o teu tempo como Cristo ocupou, servindo o Todo-Poderoso, andando com o Senhor, buscando-o em oração, dedicando-se a Ele, vivendo uma obediência completa. E ele certamente foi bem-sucedido e nós seremos bem-sucedidos na nossa caminhada. Amém? Como eu disse antes, amados, o Senhor tem um universo de obrigações para as nossas vidas. E uma dessas obrigações é vivermos em obediência aos seus preceitos, aos seus princípios. E nós temos que buscar essa obediência, pagar o preço, para que ela venha à existência na nossa vida. Amém? Pague o preço da obediência, seja obediente ao nosso amado Senhor e verás a glória do Criador. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé para nós orarmos, agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai. Que seja, meu Deus, mais uma palavra de despertamento, para que nós possamos buscar intimidade, oh Deus, termos uma vida totalmente rendida aos teus pés, nos submetermos à tua vontade e vivermos uma obediência completa ao teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Oh Deus, fala conosco, Pai. Ensina-nos, meu Deus, para que a cada instante nós possamos dar passos seguros nessa caminhada contigo em direção aos céus. Que a exemplo de Cristo, Senhor, nós possamos viver a obediência em todas as suas situações, em todas as suas nuances. Oh Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem 1062